Bem, vamos avaliar agora a Portaria Conjunta SMMA-SMPU, número 8, de 5 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial do Município, edição número 5951. Antes disso, vamos aqui relembrar quais são os tipos de áreas de relevância ambiental, que são os terrenos situados em zona de preservação ambiental PA1, áreas de diretrizes especiais ADE de interesse ambiental, área de conexão de fundo de vale, os terrenos que apresentem área de preservação permanente APP e as áreas verdes grafadas no cadastro de planta CP. Bem, a portaria institui critérios para a simplificação da aprovação de projetos de licenciamento e regularização pela SMPU e pela SMMA e estabelece procedimentos para análise prévia da SMA para ocupação em área de relevância ambiental. Nos terrenos inseridos em área, pode haver dispensa de análise prévia da SMA os seguintes projetos e licenças: os projetos arquitetônicos e levantamentos de edificações licenciados pela lei vigente ou modificações de edificação que não envolvam corte ou aterro de terreno superior a 3 metros, supressão ou transplantio de árvores. 2. Os levantamentos arquitetônicos de edificação pela Lei 9074, 18 de janeiro de 2005. 3. As licenças complementares, exceto a licença de movimentação de terra, entulho e material orgânico e a autorização de tráfego de terra, entulho e material orgânico. Vamos entender isso tudo com mais detalhes. Os critérios de dispensa de análise prévia da SMMA para os projetos arquitetônicos e levantamentos de edificação licenciados pela lei vigente ou modificações de edificação. O que isso quer dizer? Você quer aprovar um projeto arquitetônico para uma nova edificação ou aprovar uma modificação, isso tudo pela lei vigente. Então, e você está em área de relevância ambiental. Para você ter uma dispensa de uma análise prévia da Secretaria de Meio Ambiente, ou seja, para você entrar direto na regulação urbana com o seu pedido de aprovação de projeto, quais que são os critérios? Você precisa utilizar elementos de vedação com permeabilidade visual. Tá? Isso tudo está aí no artigo 4º a 7º da portaria número 8. Okay? Para atendimento da permeabilidade visual, basta seguir o inciso 1, parágrafo 2º, do artigo 82 do decreto 12273. Precisa-se também adaptar-se ao perfil do terreno natural. Como que o projeto vai atingir isso? A edificação precisa estar em contato com o terreno natural ou o projeto de terraplanagem tem que prever corte ou aterro de até 3 metros, ou seja, vai gerar talude de corte ou aterro de até 3 metros. E também a edificação com vedações de estruturas sob laje de piso ou estruturas aparentes sob a laje de piso com no máximo 3 metros de altura. E aí, nesses casos, deve ser implantada massa arbórea no afastamento à frente da fachada para harmonização de forma a não deixar a base da edificação exposta. A massa arbórea de que trata o parágrafo 1º deve ser representada na planta de situação e utilizar espécies arbóreos nativos. O cumprimento do disposto aí no parágrafo 1º e 2º será monitorado pela Secretaria de Meio Ambiente. Ainda, ter afastamento frontal mínimo vegetado e arborizado em terreno natural. E esse critério de afastamento frontal mínimo vegetado e arborizado em terreno natural será considerado atendido quando esse estiver vegetado e arborizado em pelo menos 75% de sua extensão, permitindo-se a impermeabilização do restante da área para acessos, vedada a sua utilização para estacionamento de veículos. Ter pelo menos 80% da área permeável vegetada e arborizada em polígono único. Então, nesse caso, se 75% já está no afastamento frontal, então basta incluir mais 5% ali próximo para concluir os 80%. Esse polígono único é preciso que seja um polígono compacto para permitir a possibilidade de presença de vegetação arbórea. Muitas vezes a gente verifica alguns projetos em que a área permeável está toda picotada, tem um trechinho aqui, um trechinho ali, um trechinho aqui, um trechinho ali, um trechinho ali, que muitas vezes não possibilita o plantio de porte arbóreo. Então, é importante que esse polígono de 80% seja mesmo um polígono sem muitos recortes, ele já vai ter que estar 75%
no afastamento frontal, inclui mais 5, e ali dentro vai haver um plantio de árvores, ou vão ser preservadas as árvores já existentes. Ter arborização nos termos do anexo. O critério de arborização para fins do cumprimento disposto no inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 2º será considerado atendido com o plantio ou manutenção de uma árvore de porte médio ou grande a cada 50 metros quadrados de área permeável. Então, o cálculo mínimo de plantio de árvores é esse, 50 metros quadrados, uma árvore a cada 50 metros quadrados de área permeável. As árvores a serem plantadas deverão estar localizadas nas áreas em terreno natural com declividade inferior a 30% e com distância mínima de outros elementos de 1,50 m de raio a partir de sua base. Então, por quê? Porque a área muito declivosa é complicado de uma árvore ali crescer e sobreviver, né? E também a árvore muito próxima à fachada, a piso, pode ter problema com seu enraizamento. É um problema importante ter essa distância mínima de 1,50 m e seguir as regras de plantio do anexo, né? De correto manejo do solo, de escolha correta das mudas, da iluminação, da irrigação, para que aquele plantio obtenha sucesso e aquelas mudas se tornem árvores maduras para a produção de serviços ecossistêmicos para a cidade. Como dito na primeira aula, as áreas de relevância ambiental fazem parte de um contexto maior da cidade, um planejamento ambiental posto para a cidade, e é de suma importância que essas áreas tenham área vegetada, área arborizada qualificada. E aí, para finalizar, importante dizer que eu trouxe aqui os critérios que vão dispensar a análise prévia da Secretaria de Meio Ambiente. Porque aí o projeto, se ele atender todos esses critérios, ele já vai estar atingindo o que se deseja em projetos de ocupação para as áreas de relevância ambiental. Agora, caso, se por algum motivo houver necessidade de supressão de árvore, o projeto de movimentação de terra exija talude de corte à terra acima de 3 metros, não seja possível inserir, ter o afastamento frontal mínimo vegetado, essa análise terá que vir para a Secretaria de Meio Ambiente primeiro. Mas é importante ter em mente que é importante ao máximo seguir esses critérios. A necessidade de haver um polígono único definido para a área vegetada é de suma importância. Se o terreno tiver arborização relevante, é importante que essa arborização seja preservada. Então, porque se minimamente isso não for atendido, o projeto não vai ser aceito. Ok? E também lembrando que, mesmo havendo dispensa da análise prévia na Secretaria de Meio Ambiente, caso o projeto atenda todos esses critérios, depois da aprovação do projeto e emissão do alvará de construção, a movimentação de terra precisa ser aprovada pela Secretaria de Meio Ambiente. E eu vou explicar mais para frente que é o mesmo serviço que deve ser utilizado, mas nesse caso apenas para a Secretaria de Meio Ambiente avaliar o projeto de movimentação de terra. Vamos agora verificar então os critérios para dispensa de análise da SMMA para regularização do levantamento arquitetônico de edificação com base na Lei 974, a Lei da Anistia, em terreno inserido em área. Isso aí está no artigo 8º da portaria número 8. Então, se existe intenção de regularizar uma edificação ou um acréscimo que está alcançado pela Lei da Anistia, para que você tenha dispensa de uma análise prévia da SMMA, para que você possa entrar direto na regulação urbana, você precisa ter a arborização dada pelo plantio ou manutenção de uma árvore de porte médio ou grande a cada 50 metros quadrados de área permeável existente, com no mínimo uma árvore caso essa área seja menor ou igual a 50 metros quadrados. E também a compensação ambiental relativa ao plantio de árvore referente à taxa de permeabilidade legalmente exigida que não tenha sido efetuada.
Então, o que quer dizer isso? Se você tem, por exemplo, um lote de 1.000 metros e a taxa de permeabilidade exigida seria 20%, você teria que ter 200 metros quadrados de área permeável. Vamos supor que você tenha os 200 metros. Você precisa ter 4 árvores plantadas ali. Ou tem que plantar 4 árvores. Agora, se você tiver, por exemplo, só 20 metros quadrados, você tem que ter uma árvore plantada ali, ou plantar uma árvore nesses 20 metros quadrados e fazer a compensação dessas outras 3 que você teria que ter. A compensação ambiental será paga em valor pecuniário, relativa à conversão do plantio dessa árvore que faltou, né, a cada 50 metros quadrados, de acordo com a DN 67 do COMAN.